Aqui no YouTube você vai encontrar 1 milhão de vídeos sobre como correr, como ter melhor performance, quais são as melhores técnicas de corrida, né? Pois bem, o vídeo aqui é um pouquinho diferente. Eu não tenho a menor pretensão de te passar qualquer conhecimento técnico, muito pelo contrário. Minha contribuição é muito simples, ela parte de algo que eu aplico na minha vida e que eu descobri em relação à corrida. Então, se por algum motivo esse vídeo chegou para você, tá na hora de mudar de vida e começar a correr. Bora lá! Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal A Soma de Todos os Dias. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Henrique e aqui nós tratamos sobre hábitos, qualidade de vida e saúde mental. E hoje nós vamos tratar de um tema que literalmente mudou a minha vida. Eu era um cara extremamente sedentário, nunca fui fã de esportes, nem na infância, enfim. E há 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos atrás, eu estava num ritmo muito intenso, Eu sempre assumi muitas responsabilidades no trabalho, na época eu liderava uma equipe muito grande e, por óbvio, inerente ao trabalho, sempre absorvido em muito estresse. E naquele período, além do estresse, eu também estava completamente sedentário, dormindo mal, enfim. Um hábito ruim vai levando ao outro, E eu comecei a estudar mais sobre neurociências, sobre hábitos e me deparei com a questão da corrida, corrida de rua. E correr, gente, caminhar é algo que é extremamente acessível, é de graça. Não é preciso sair fazendo grandes investimentos, comprando tênis caríssimo, uma porrada de quinquilharia, diversos equipamentos. Vocês vão ver que a coisa é muito mais simples. Nesse início, eu quero te convencer sobre a importância de você se manter ativo. É muito mais importante, inclusive, você focar nesse momento em criar o hábito do que obter uma grande performance. Criar ali subterfúgio, criar um ambiente, criar um contexto para que você se mantenha na prática do que você sair investindo, gastando rios de dinheiro com uma coisa que depois você pode deixar de lado. E a corrida, gente, é uma das formas mais simples e também mais poderosas de você aí cuidar da sua saúde, tanto física quanto mental. Tem diversos estudos que apontam para os benefícios, eu vou deixar alguns aqui na descrição. Um deles que eu elegi para trazer aqui para vocês, ele trata muito da hipótese evolutiva da corrida de resistência. O que é isso? Propõe que o movimento na nossa história evolutiva, ele teve um papel importantíssimo no surgimento de várias das características que nos tornam humanos. Tanto da nossa anatomia, gente, quanto também na forma como que o nosso cérebro se desenvolveu. E essa ligação entre evolução e exercício, ela é tão forte que quando a gente fica inativo, o nosso corpo adoece. E é por isso que a atividade física regular ela é importante, gente? Ela serve para manter não só o corpo em forma, mas também o nosso cérebro. Diversos estudos mostram que o exercício aeróbico, ele estimula, ele aumenta a produção de fatores que protegem, que fortalecem as nossas células nervosas, que ajudam na formação de conexões cerebrais. Além disso, uma outra questão que é muito importante, que diversos artigos apontam, que a atividade física, ela ajuda a desinflamar o nosso corpo. E também é interessante que tem diversos estudos de cunho mais qualitativo, que você consegue ver os relatos de pessoas que adotaram, que aplicaram a corrida na própria vida, e como que isso acabou transformando a vida dela. Muitos relatam diminuir crise de ansiedade, diminuir sintomas de depressão, melhora do sono, melhora da disposição física. A pessoa também acaba melhorando a autoestima, pelo fato dela ter uma autoeficácia maior, como se a pessoa tivesse uma sensação, pelo menos como foi comigo, de você ter um controle maior sobre sua vida. E quando você está correndo, é como se você conseguisse diminuir aquela ruminação de pensamentos, Você está colocando o seu corpo em movimento e você consegue estar mais presente. E além disso, pessoal, a corrida também ela acaba se tornando um hábito angular. Ela acaba melhorando a alimentação, ela prioriza o sono dela. A gente já tem um vídeo aqui no canal especificamente sobre sono, vou deixar aqui para vocês o link. Por exemplo, no meu caso, eu que sempre, sedentário, gostava de chegar na sexta-feira e, abrir uma cerveja e ficar tomando cerveja até tarde. Se sábado de manhã eu vou ter que correr com a turma, eu já não vou beber mais, Então acaba que a corrida ela funciona também como um hábito angular que acaba fazendo com que você vai mudando a sua vida aos poucos. Muitas pessoas relatam, isso é muito comum em quem corre, que a partir do momento que a pessoa começou a correr, ela começou a enxergar a vida de uma forma diferente. E agora que você já está convencido dos benefícios,
como começar a correr, o que eu posso fazer, o que eu preciso comprar, enfim, um dos erros básicos é a pessoa que quer correr e já começa, sei lá, correndo 10 quilômetros, indo muito mais além do que o próprio corpo suporta. E se tem uma coisa, gente, que eu aprendi com corrida, é que não há comparação. Todo mundo que corre sabe disso. E é tão interessante que você começa a comparar você com a sua própria versão de antes. E o ideal é você começar aos poucos, né, e alternando, dar uma corrida, uma caminhada. É muito importante, gente, e fica aqui o alerta, que você converse com o médico, né? Sempre que você passa por uma avaliação médica, veja se você tem alguma questão. Isso é algo muito sério, né? Então já deixo o alerta que é muito importante você fazer uma avaliação médica antes. Bom, sobre equipamentos, o que realmente é imprescindível? Como eu disse, você tem que ter um tênis, cara, um tênis confortável minimamente, né? Tem uma longa dissensão sobre a tal da pisada pronada, que tem tênis, né? Uma questão, um apelo muito comercial em relação a isso. Tem artigos, né, que dizem que o próprio sistema de amortecimento em si, ele não precisa necessariamente ser específico para pronação. Tem profissionais muito sérios que argumentam que isso seria tão somente um apelo comercial. Eu não sou especialista da área e por uma questão meramente epistemológica também não vou entrar nesse mérito. Muito embora o tênis, por óbvio, ele tem que ser confortável. Ele tem que conseguir absorver a energia da sua pisada. E mais do que entender sobre isso, gente, no YouTube você tem muita gente fera. Eu, particularmente, conheci a Raquel Castanharo. Depois vocês busquem aí o nome dela. Ela produz muito conteúdo gratuito sobre corrida de rua. Ela é fisioterapeuta, então ela também explica essa questão da pisada, né? Eu tenho alguns tênis, e não são tênis caros, né? Eu tenho, por exemplo, um dos meus primeiros tênis, um custo-benefício muito bom, tênis simples, que é um Corre 3 da Olímpicos. Ele é bem retinho e ele não tem um sistema de amortecimento muito forte. Tenho outros tênis, né? Mas um outro que eu gosto, que também é muito simples, é esse Fila Carbon Race 2. É um investimento também não muito caro, né? E esse tênis traz um aspecto diferente, eu só comprei ele depois, porque ele é um tênis considerado com placa de carbono. Nada mais é que uma placa rígida, gente, bem na entressola ali. Ela impulsiona quando você está correndo e ela tende a melhorar a eficiência da sua passada, ou seja, ela aumenta a sua propulsão. É como se ela jogasse o seu corpo um tiquinho para frente. Pra vocês terem ideia, ele aumenta de 2 a 4% apenas da eficiência. Para quem está começando, isso não faz diferença, né? Você não precisa fazer grandes investimentos, você não precisa comprar um tênis caríssimo com placa. Agora, a partir do momento que você for evoluindo, né, depois de muito tempo, os 2% já fazem diferença. E de fato, é um tênis que você sente ali que ele te empurra um pouquinho para frente, né? Algo muito sutil, mas para mim já fez bastante diferença. E para você que está chegando agora, esse vídeo chegou até você está pensando em começar a correr, vocês vão ver que tem várias gírias, né? Vamos assim, tem vários códigos entre os corredores. Eu, como eu disse, aqui é meus 2 centavos sobre corrida, gente. Eu sou o 0,000 à esquerda, não sou profissional nisso. Aqui é só uma experiência pessoal que eu tô passando para vocês. Mas um dos códigos é o tal do pace. Falei, que diabo que é esse raio desse pace? Pace nada mais é do que uma forma de você mensurar o ritmo, a sua velocidade. O pace é a quantidade de tempo que você leva para percorrer 1 quilômetro. E a gente está muito acostumado a fazer a conta da velocidade em distância em determinado tempo. Por exemplo, no carro, você está dirigindo lá, você vai percorrer 60 quilômetros numa hora, ou seja, distância por tempo. No caso do pace, é o contrário, é o tempo pela distância. Ou seja, para eu percorrer uma distância de 1 quilômetro, eu vou demorar tantos minutos. Um pace, por exemplo, de 6, né, você demorar 6 minutos para percorrer 1 quilômetro, é quando você está naquele trotinho ali começando a correr. Isso também, essa subjetividade, né, essa percepção, é algo que vocês vão ver que quando vocês começarem a correr, vocês vão começar a calcular essa velocidade na própria cabeça de vocês. Para mim, um pace de 6 é quando eu estou começando a trotar, querendo começar a correr. Então, se eu tiver num pace de 6, em 1 hora eu vou percorrer 10 km. Ou seja, em 60 minutos eu vou percorrer 10 km. E daí você deve estar perguntando, como é que eu vou medir isso? Pô, no carro eu tenho um odômetro lá, eu vou vendo, né? Gente, na corrida tem várias formas. É só você baixar um aplicativo, tem diversos. Por exemplo, o Strava. E nele você vai iniciar o seu exercício e ele vai estar com o GPS do seu celular, ele vai marcar a distância e o tempo que você levou para chegar e daí você vai ter seu pace. O Strava, ele é legal porque ele é como se fosse também uma rede social. Você
posta seu treino, né? Você consegue postar foto, você adiciona amigos. E isso é importante, especialmente para quem está começando, porque você vai tendo ali curtidas, vai gerando um certo engajamento, né? O sistema do Strava, ele contribui muito, ele vai te premiando, você vai conseguindo perceber a sua evolução, e isso também é algo motivador. Pois bem, beleza, dá para eu fazer no celular custo zero, quero ter um relógio, precisa ser um relógio caríssimo? Muito pelo contrário, você tem diversas pulseiras que elas já medem o seu pace, e eu já tive alguns relógios, né? Eu tive um relógio, um Galaxy 3, Watch 3, na época eu não gostei, a bateria era muito ruim, e daí que eu descobri a linha GTR. Eu tive o GTR 2 e hoje eu tenho o GTR 4. Por que eu gostei dele? Primeiro, bateria, duração dele é fantástica, né? Para mim dura uma semana ou mais. O software, né, dele, o Zep, também é um software muito bacana, ele traz gráficos, traz relatórios, e ele mede com muita precisão o seu pace em tempo real. Você consegue configurar treinos, enfim. Vou deixar o link aqui também caso alguém tenha curiosidade de buscar. Mas, de novo, você não precisa investir nisso agora. E daí tem algumas outras siglas que você vai se deparar no começo. Por exemplo, o RP. O que é RP? É o seu recorde pessoal. Nada mais é, gente, que a melhor marca. A melhor marca de quem? Sua. Por isso que eu digo que você vai se comparar a si mesmo, né? Eu, por exemplo, no começo, e é legal você registrar no Strava, eu corria muito lento e tinha muito esforço para fazer aquilo. Conforme você vai evoluindo, você vai marcando, tem uma sensação muito boa quando você bate seu RP. E isso vai ficando cada vez mais difícil. Você tem seu RP, às vezes, de distância, por exemplo, maior distância que você já correu, e no seu ritmo de distância. Eu, particularmente, tenho uma meta atual de 10 km em determinado RP, que está ser inferior a 5, um pace inferior a 5, né? Que foi meu último recorde. Mas isso varia demais de pessoa para pessoa. E você não precisa ser o cara que corre mais. Como eu digo, a corrida é sobre você com você mesmo, né? É sobre você em relação a você ontem. Muitos falam também em carbar. É uma gíria que nada mais é que quando a pessoa vai ter algum treino intenso, antes, né, especialmente um dia antes, ela faz uma ingestão maior de carboidrato. E aqui, gente, é muito importante que você está querendo entrar nessa, e não só por isso, né, que você procure um profissional que estudou sobre isso, né, procure um nutricionista, um nutrólogo, enfim, para ele passar uma dieta mais adequada para o seu perfil. Mas você vai escutar muito corredor falando assim, não, eu vou dar uma carbada aí para eu estar com mais energia, vamos assim dizer. Na corrida em si, você tem outras siglas. Por exemplo, fartlek, que é um tipo de corrida com ritmo mais variado. Você vai fazendo ali variações de ritmo por diversos motivos, né? Para você melhorar a sua resistência cardiorrespiratória, para você treinar resistência. Você faz toda uma variação de ritmo durante uma corrida. Tem o que eles chamam de longão, que é aquele treino, como o próprio nome diz, que você percorre uma longa distância e geralmente é um treino de resistência, né? Você habitua-se ali, cada vez mais você vai querendo ampliar aquilo. É uma sigla muito usada no âmbito da corrida. Tem também, gente, os treinos de tiro, como o próprio nome associa, é quando você adota aquela estratégia de você dar um tiro, né? Uma explosão. Daí tem diversas configurações, entre você variar um ritmo moderado e dar tiros de tantos e tantos tempos, enfim. E tudo isso muito para introduzir para vocês a questão das planilhas. Muitos profissionais que lidam com corrida, eles prescrevem os treinos através de planilhas. Planilhas nada mais é que uma forma organizada de estabelecer um ritmo, uma frequência e uma distância para você seguir aquilo para diversos objetivos. Você pode ampliar sua resistência cardiorrespiratória, você pode ganhar maior explosão, né? Ou seja, a planilha, ela organiza o volume, a intensidade e também o descanso, gente. Descansar também faz parte do treino. Tem muita gente que quer correr, precisa se superar e às vezes a pessoa não observa que ela só vai conseguir evoluir se ela respeitar aquele momento de descanso. Diversos profissionais disponibilizam essas planilhas, mas é muito importante você conversar com um profissional que vai ver no seu contexto aquilo que melhor se aplica a você. E aí toda essa questão de planilha também geralmente está associada a zonas. Porra, que raio de zona que é esse? Zona, gente, em corrida, né, Z1, Z2, Z5, são as zonas de frequência cardíaca. Por que isso é importante? Isso é um parâmetro para você mensurar o grau de esforço aplicado àquela atividade.
Tem uma conta básica que se faz, que é o seguinte, você pega 220 e subtrai a sua idade. No meu caso, eu tenho 35 anos, 220 menos 35, 185. Aqui eu tenho em tese, né, de forma teórica, a minha frequência cardíaca máxima. Tendo a máxima depreende-se as demais. Por exemplo, a minha zona 1 corresponde a 50 a 60% disso. A Z2 de 60 a 70, Z3 de 70 a 80, a Z4 você já está quase chegando, né? É de 80 a 90 e passou de 90 você já está na sua Z5. Delimitar isso é muito importante para você aplicar, né, para você identificar a intensidade correta para aquele tipo de treino, para aquele tipo de planilha. E isso com o tempo também você vai começando a perceber, né, sentindo o seu próprio corpo e mentalmente você já consegue identificar. É uma forma subjetiva, né, uma percepção, mas você já começa a falar, pô, eu tô correndo aqui numa Z4, né? O seu nível de intensidade já começa a ficar mais conhecido para você. É, em última análise, também uma forma de autoconhecimento. E daí, pessoal, muito associado a isso também está a importância da hidratação, né? Seja antes, durante ou depois. A literatura ela demonstra que o ideal seria em torno de 35 ml por quilo corporal. Ou seja, eu, por exemplo, que peso 70 quilos, deveria tomar no mínimo 2,5 litros de água. 2.450 por dia. E tem algumas exceções. Há profissionais, por exemplo, tem o tal do Guto Galama, que é um cara, um personal que ele é muito popular na rede social, e ele já sugere que seja 1 litro a cada 20 quilos corporais. Então eu, pesando 70 quilos, deveria tomar no dia cerca de 3,5 litros. O mais importante é que você esteja hidratado. Muita gente gosta de usar aquela mochila de hidratação. Eu particularmente tenho uma. Isso é mais quando você vai percorrer uma longa distância sem ponto de hidratação próximo. E aí outra questão importantíssima para prevenir lesão é fazer o fortalecimento muscular. A Raquel Castanharo mesmo que eu sugeri para vocês, ela fala muito sobre isso, é uma forma preventiva. Isso não é para criar medo, né? Corrida é para todo mundo, para qualquer corpo, basta você começar, mas é muito importante que você esteja atento em fortalecer não só a perna, mas o core, né, o abdômen, ajuda na sua postura, na sua sustentação. A questão do glúteo, essa parte mais lateral, né, aquilo que eles chamam de banda iliotibial, que reflete muito no joelho. Eu já tive muitas dores no joelho e foi fazendo o fortalecimento muscular que eu fui melhorando aos poucos e conseguindo evitar lesão. Pode acontecer lesão, é muito comum, por exemplo, faceite plantar, né, que é uma dor que você tem no pé, que está muito associada, por exemplo, ao excesso de carga. Às vezes a pessoa está naquela ansiedade, começa a ver progresso, quer correr muito, quer não se permitir descansar e acaba lesionando. Mas lesão também passa. Isso não pode gerar um medo, gerar um obstáculo, né? É muito importante que você se consulte com um profissional da área, profissional da saúde, um médico, um fisioterapeuta. E por fim, pessoal, a gente também não poderia deixar de falar sobre motivação. Temos um vídeo aqui no canal específico sobre motivação, que nada mais é que você ter motivos para a ação. Muita gente tem o clichê de falar, não, motivação não importa, o que importa é disciplina. Do ponto de vista das neurociências, isso é um equívoco. Importa muito mais que você tenha motivos claros para você estar executando aquilo. Daí a importância de você conhecer os possíveis benefícios, né? Ter a sinalização de que aquilo vai te trazer recompensa. E formação de hábito é muito importante você insistir. Insistir ainda que sem aquela vontade subjetiva, porque a tendência é que isso se automatize e venha se tornar um hábito. Corrida é um treino físico, mas é, em última análise, também um treino mental. Ter motivos, né? Ter motivação vai te fazer iniciar. Mas além da motivação, o que vai te manter é também o ambiente, a sutileza do microambiente. É muito importante que você identifique aquilo que favoreça criar bons hábitos. Você tem que facilitar aquilo. Por exemplo, a gente falou agora há pouco sobre beber água. Você quer adotar o hábito de beber água? Você tem que facilitar. Como é que você facilita? Deixando uma garrafinha de água pertinho de você. Toda hora você vai bebendo, cara. Se você tiver que ter um trampo danado, ficar toda hora indo longe, buscar água, você não vai desenvolver aquele hábito. Porque é através da repetição. É fazer várias e várias vezes até que aquilo diminua
o limiar de percepção de esforço. No caso da corrida também não seria diferente. Se você está colado com uma galera, só quer saber de beber, se você não tem um grupo, né? Se você não tem um ambiente de pessoas que valorizam a corrida, por mais que você tenha essa motivação inicial, vai chegar uma hora que o ambiente ele vai te levar. Então é muito importante, né, que você se cerque de pessoas que também têm esse objetivo em comum. E a galera da corrida geralmente é muito unida. Você tem diversos grupos, pessoas que se organizam para correr pela internet. Aqui na cidade de Belo Horizonte isso é muito comum. Eu, né, tenho o privilégio de ter amigos que correm e que me incentivam, né? Eu tenho o Alan, por exemplo, que é um grande amigo. Todo sábado eles estão indo correr. Então, o canal é você se cercar dessas pessoas e colar com elas. E fato é, pessoal, que a corrida transforma, né? Começa nas pernas, mas termina na cabeça, termina no coração. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui nos comentários. Me fala aí qual que vai ser sua próxima corrida. E, enfim, não importa o pace, o que importa é se manter em movimento, né? Um passo de cada vez, afinal, nós somos a soma de todos os nossos dias.